A paz do Senhor, está no ar mais uma edição do Painel Trombetas e Festas. Sejam todos muito bem-vindos. No programa de hoje, vamos abordar um fenômeno climático que tem impactado o Brasil e o mundo, o Laninha. O que podemos esperar desse fenômeno em 2025? Como ele afetará o clima brasileiro nos próximos meses? E será que as alterações climáticas causadas por esse fenômeno estão ligadas aos sinais bíblicos que falam sobre a volta de Jesus? Fique conosco até o final do programa. O fenômeno climático Laninha tem sido um tema de grande atenção nos últimos anos. Em 2025, a previsão é de que ele persista até abril, e isso afetará o clima em várias partes do Brasil, especialmente no sul e no nordeste. O Laninha é conhecido por provocar mudanças significativas nos padrões climáticos, como o resfriamento das águas do Pacífico Equatorial, o que pode resultar em uma série de impactos para as regiões brasileiras. Especificamente, em 2025, espera-se que o Laninha traga uma combinação de chuvas intensas no sul do Brasil e seca prolongada no Nordeste, afetando a agricultura, a disponibilidade de água potável e até a saúde pública. O fenômeno também pode intensificar a ocorrência de eventos climáticos extremos, como tempestades e furacões. Além disso, o Laninha pode agravar a situação de algumas regiões do país, que já enfrentam dificuldades, como a falta de infraestrutura e a escassez de recursos hídricos. Isso coloca ainda mais pressão sobre os sistemas de abastecimento e pode afetar diretamente as populações mais vulneráveis. Para entendermos melhor as causas do Laninha e suas consequências, convidamos um especialista, membro do Grupo Ciência e Fé, da Igreja Cristã Maranata. Vai nos ajudar a compreender mais sobre o fenômeno e seus efeitos no clima brasileiro e no mundo. A paz do Senhor Andréia, a paz do Senhor a todos. Bom, há vários fatores que mudam o clima do planeta, né? Mas alguns são considerados anomalias, como é o caso do Laninha. O Laninha, por definição, é um fenômeno climático cíclico que aparece de 3 ou 7 anos e pode durar até 12 meses. Ele é responsável pelo resfriamento das águas profundas do Pacífico. Ocorre um deslocamento de massas de ar, que nós chamamos dos ventos alísios. Este resfriamento ele ocorre pelo aumento da velocidade desses ventos alísios, resultando numa maior geração de energia devido a essa circulação das águas, trazendo as águas da parte mais profunda para a superfície. Esse processo é chamado de ressurgência. Isso também faz com que a evaporação seja menor, trazendo uma massa de ar mais fria e seca, ou seja, a chuva e temperatura irá diminuir. Então, esse processo de ressurgência retira toda a água, ou grande parte desse deslocamento de águas mais frias na região mais profunda do Pacífico, trazendo aí para a superfície devido a esse aumento da velocidade. Muito o oposto do que ocorre com o El Niño. O El Niño ele é o aquecimento das águas do Pacífico, onde a velocidade diminui. Estima-se nas últimas pesquisas que esse aumento da velocidade do Laninha é comparado à geração de joules, a geração de energia, com as 7 usinas hidrelétricas, ou seja, há muita energia gerada nesse movimento, ou seja, nesse processo de ressurgência. Como o Pacífico cobre 1/3 do planeta, qualquer alteração na sua temperatura afeta o calor em diversas regiões do planeta. E aí nós entramos num ponto que é do ciclo hidrológico. O clima, a hidrologia, a hidrologia ela abrange o que nós aprendemos lá no fundamental, no médio e na faculdade também, sobre condensação, evaporação, ou seja, aquele sistema natural da hidrologia, o ciclo da água. Isso afeta o clima, o tempo, a hidroclimatologia, e a climatologia. Nós estudamos muito no campo da engenharia civil, ambiental, essas áreas, porque isso afeta a infraestrutura de cidades do planeta como um todo, a atividade humana. Então, esses eventos climáticos, como Laninha, acabam afetando o sistema, a dinâmica natural do planeta. No Brasil, por exemplo, as chuvas aumentam nas regiões norte e nordeste, com possibilidade de enchentes, alagamentos, como nós temos visto nos últimos acontecimentos. No sul, por exemplo, ocorre o oposto.
ocorre as chuvas diminuem e causam estiagem, ou seja, grande seca, né, um clima seco, principalmente no inverno. E quem sofre com esse fenômeno são os agricultores, né, as regiões que sobrevivem do cultivo, né, seja pelo excesso ou pela falta de água, né, falta ou excesso de precipitação, há um prejuízo, né. E estes eventos climáticos, tanto Laninha quanto o El Niño, por exemplo, alteram a dinâmica natural dos sistemas do planeta, né, tomando proporções cada vez maiores, né. Quando eu tenho esses eventos, há uma desestabilização na infraestrutura de grandes cidades, né, do planeta como um todo, mas também afetando a economia e também a saúde pública, né. Eu tenho um prejuízo no saneamento básico, eu tenho um prejuízo no abastecimento de água, ou seja, necessidades básicas da humanidade estão cada vez mais escassas, sendo prejudicadas por esses eventos climáticos acontecendo, né, nos últimos anos. A paz do Senhor Jesus. O Laninha e as mudanças climáticas que estamos observando estão ligados aos sinais da volta de Jesus, conforme mensagem do Trombetas e Festas? Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Um assunto que tem tomado muita nossa atenção é a questão do clima mundial. Um fenômeno chamado Laninha, onde as águas ali do Oceano Pacífico Equatorial elas ficam mais frias do que o normal, já está provado que ela atinge diretamente a questão do clima global. Aqui no Brasil, a gente percebe chuvas intensas no norte e nordeste, por outro lado, calor, seca no sul, afetando a agricultura, a economia, questões hídricas, né? O surgimento de doenças, fome, perdas irreparáveis, muito sofrimento, muita dor. E esse assunto, apesar de ser um assunto difícil, ele está profetizado da palavra de Deus. Em Romanos capítulo 8, versículo 22, diz que toda a criação, em mesmo tempo, geme e vai suportando os acontecimentos, as mudanças, vai suportando isso. E isso para nós é um sinal claro, dentro dos sinais solenes, é um elemento claro que aponta para a volta do Senhor Jesus, para o arrebatamento da igreja. A igreja cristã Maranata, ela, nos seus cultos, na sua escola bíblica dominical, nos seus eventos, ela dá muita atenção aos sinais proféticos que falam da volta do Senhor Jesus. No dia 1º de dezembro de 2024, a igreja organizou e executou um evento internacional que serviu de um alerta para todo mundo. Alerta de que está muito próximo da volta do Senhor Jesus. Os sinais profetizados na Bíblia foram ali abordados e aquilo com o propósito de despertar a humanidade para esse momento tão importante que é o momento do arrebatamento da igreja. É um grande momento do arrebatamento. Então, eu quero dizer que, apesar de ser um assunto que nos preocupa, a questão do clima, a fome, aquilo que repercute a partir disso, nós queremos dizer que esse assunto também é importante para nós, porque nos desperta, é um alerta para nós, para você que está nos ouvindo, que está muito próximo da volta do Senhor Jesus. A volta do Senhor Jesus, o arrebatamento da igreja. Então, esse mundo que é um mundo que traz lágrimas, momentos difíceis de sofrimento, também existe uma expectativa para nós como igreja de que brevemente o Senhor vai buscar a igreja fiel, vai arrebatar essa igreja para morar lá todos os tempos por ele na eternidade. Eu quero despedir todos com a paz do Senhor Jesus. Chegamos ao fim de mais uma edição do Painel Trombetas e Festas. A todos a paz do Senhor.